Olá, pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais uma correção hoje da prova de supervisão, só a parte de legislação. Então, vai pular algumas questões, porque a gente só vai comentar aqui legislação, tá bom? Parte pedagógica eu não coloquei aqui. É sempre bom dar uma olhada, né, nas provas, corrigir mesmo você que vai fazer para as outras áreas, porque teve questões fáceis, mas eu achei a prova um nível de complexidade difícil. Foi uma prova exigente, aquilo que eu falo, que tinha que se preparar mesmo, sabe? Fazer aquele trabalho de preparação, né? Eu realizei essa prova e eu achei difícil. Não fiz aquela preparação que eu recomendo aqui que vocês façam, mas né, é uma prova que você tem que focar ali, foi bem exigente. Foi uma cara de VUNESP aí um pouco mais exigente. Então vamos lá. Concurso de Sorocaba, tá? Aqui, né? Prova de supervisor. Aí a primeira, gente, foi sobre a LDB 9394, considere a lei 939496 para responder às questões de número 16 e 17, duas questões de LDB. Essa tranquila, fácil. 16. Em tempos de crises como a da pandemia da Covid-19, em que a educação passou a se organizar de forma remota, muitas famílias ponderam retirar seus filhos da escola. No entanto, de acordo com a legislação vigente, a educação básica é obrigatória na seguinte faixa etária. No meu canal, na aula de LDB, eu falo muito disso, bato nisso, eu falo tipo de questão que você não pode errar. Aí, dos 4 aos 16 anos de idade, sendo o dever da família e do Estado a oferta do ensino gratuito. Gente, se você souber a idade aqui, você já matou essa questão. Qual é a idade que a gente fala, que eu repito, canso de falar na minha aula? Dos 4 aos 17 anos. Então, só por essa informação, você já eliminava A, você já eliminava B, você já eliminava D, você já eliminava E. Dos 4 aos 17 anos de idade, sendo o dever do Estado a oferta do ensino gratuito. A gabarito aqui é a alternativa C, de casa. Então, gente, é tipo da questão fácil, né, que cai, que eu falei lá nas minhas aulas, cai essa questão. E caiu, de novo. Tranquila essa aqui, C, gabarito C, ó, coloquei aqui, ó, dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Gabarito C, de casa, tranquila essa, hein? E essa 17 também, tranquila, falo na minha aula. Em relação à organização da educação nacional, os municípios incumber-se-ão de oferecer educação, aí começa aqui a gratuita da educação infantil ao ensino médio. Veja o que eu falo na minha aula. Qual é a responsabilidade dos municípios? Prioritariamente é o que? Educação infantil, né? E ensino fundamental. Eu falo, repito bastante isso. Aí eu até dou exemplos. Se o município atender isso, ele pode atuar em outros níveis? Pode. Mas veja que na A não fala ensino fundamental, não é citado aqui, ó. Então, não é a A, certo? Porque o município é ensino fundamental. B. Pública de qualidade para todos os alunos, com idade para a educação básica, com prioridade para a educação infantil, creche para escolas e facultativo para o ensino fundamental? Não. A gente fala, educação, né, obrigatória desde a pré-escola, os 4 anos, e o ensino fundamental não tem nada de facultativo, é obrigatório. C. Em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, respeitadas a demanda por matrícula? Não, né? Todos os níveis aqui, não é isso que diz a lei com relação aos municípios. Aí vamos ver a D. Infantil em creches e pré-escolas, começou bem, e, vírgula, prioritariamente, olha aqui, ó, prioritariamente, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino, desde que atendidas plenamente às necessidades da área de competência. Quem assiste às minhas aulas, eu falo disso aqui,
e dou até exemplos. Falei, olha, por exemplo, Santana de Parnaíba atende o ensino médio, né? Então, dou exemplos lá para ilustrar. Mas qual é a função do município? Infantil, creche pré-escola e ensino fundamental, certo? Então, o gabarito aqui seria a letra D, de dado, D de dado. Ó, e infantil e ensino fundamental com prioridade para as matrículas em escola próxima à residência do aluno, oferta do transporte gratuito quando o aluno residir a 2 km da escola. Não tem essa questão da quilometragem lá na LDB, portanto, essa questão está fora, certo? Então, a gente já marcou aqui letra D, de dado, certo? Então, gente, ó, duas questões que foram tranquilas, né? Tranquilas. Parecia que a prova ia ser um deleite. Aí, gente, olha aqui, ó, os municípios, artigo 11, incumber-se-ão de oferecer educação infantil, creche para escolas e com prioridade no ensino fundamental, permitida a alteração em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal, Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Marcou o gabarito D, né? Tranquilo, acertou. Aí, gente, começou a pauleira da prova aqui, ó. Pegaram a resolução CNE-CP 2 de dezembro de 2017 para responder as questões 20 e 21. Essas aqui, gente, eu não acabei não gravando, não deu tempo aí de gravar, né? Essa foi uma questão puxadinha aqui, ó. Ao longo da educação básica, questão número 20. A educação básica, lembra que eu falei para vocês que eu só vou corrigir as questões de legislação. Portanto, vai ter pulos aí que são as questões pedagógicas que estão no meio. Ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais. Considera-se uma das 10 competências. Olha só, tem lá as 10 competências, né, da BNCC e tal. E aí, gente, você tinha que saber qual que era essa competência. Então, não era uma questão tão simplesinha assim, tá? Agir em conformidade às leis que regem o país e aos regimentos escolares, bem como a legislação municipal e estadual, visando o aproveitamento de habilidades e objetos do conhecimento. Aí, não, né? Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e a dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Veja, é esta questão. Literalmente é a alternativa B de bola que está entre essas 10 competências gerais. Por que eu digo que essa é uma questão difícil? Porque você teria que ler bem essas 10 competências, identificar, né, na prova essa letra B aí e marcar. Então, não é tão simples essa questão. A C, argumentar com base em conhecimento científico, objetivo de valer ponto de vista em relação aos demais. Então, aqui tem um problema da nossa lei, né? Você vai argumentar, mas você vai fazer valer o seu ponto de vista em relação aos demais. Fica meio, né? A nossa educação fala muito do diálogo, de ouvir o outro, de entender os pontos de vista. Então, essa aqui você podia até descartar. Valorizar as discussões sobre sustentabilidade, meio ambiente, diversidade, direito à educação, de qualidade para todos, respeitando a diversidade de opiniões e ponto de vista sobre políticas públicas. Está de acordo com o nosso DNA da educação, mas não está isso lá dessa forma, redigida assim, tá? Utilizar ferramentas para acesso aos conteúdos das diferentes áreas de conhecimento e componentes curriculares, desenvolvendo habilidades específicas a partir dos objetos de conhecimento. Também não tem essa redação, portanto, alternativa B, ó, a 8. Conhecer-se, apreciar e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e a dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Ó, certinho a redação. Difícil essa questão, hein?
Uma questão que exigia do candidato um pouco mais, né? O candidato precisava aqui estar muito ligadão na prova para responder. Então, 21. Os educadores de uma escola de educação infantil estão estudando a BNCC e iniciaram as reflexões sobre os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, para que sejam problematizados de maneira mais produtiva. São necessários a compreensão e estudo de todos eles. Pode-se afirmar que o terceiro direito refere-se a participar ativamente. Essa aqui foi dificílima, gente. Porque assim, você precisava saber qual que era o terceiro dessas 6. Então, questão muito, muito complicada. Porque você podia até, né, ver aí outras que apareceram, mas e aí? Qual que é? A terceira, a quinta, né? Olha só, situações de interação e vivência por meio de práticas construídas pelos educadores no ambiente de sala de aula, nos diferentes espaços escolares, visando aumento de repertório, experiências emocionais, corporais e sensoriais. B. E conviver com seus pares para o desenvolvimento de habilidades e competências mediadas por conteúdos específicos e atividades direcionadas, permitindo liberdade às crianças por meio de exploração, movimento, gestos, sons, formas e texturas. E aí, C. Nas brincadeiras com seus pares, expressar-se como sujeito dialógico, criativo e sensível, que tem condição de fazer escolha, indicar as atividades sem interesse do grupo e do grupo que está inserido. E D. Com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão e das atividades propostas pelo educador, quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como as escolhas das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes. E em ambientes que estimulem a curiosidade e exploração nas interações com os educadores e em seus pares diferentes modalidades de atividades propostas no plano escolar e no projeto político pedagógico. Veja, nenhuma dessas alternativas ela é aquela alternativa absurda que você bate o olho e fala, que coisa absurda. Então, você precisava saber a terceira. Eu considerei essa uma questão muito difícil. Acho que muita gente vai errar essa questão, porque realmente você tem aí a quinta alternativa, você tem a quinta competência aí, enfim, né? Desculpa, o quinto direito de aprendizagem e desenvolvimento. Então, dá para confundir muito essa questão. E aí, qual é o gabarito? Alternativa D, com adultos e outras crianças, tanto o planejamento da gestão e das atividades propostas pelo educador, quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha de brincadeiras, dos materiais e do ambiente. Essa também se aproxima um pouco da C, né? Então, pode levar o candidato aí a confundir. O gabarito é a letra D de dado. Olha aqui, ó. Questão difícil, gente. Questão difícil. Olha aqui, ó. Participar ativamente com os adultos e outras crianças, tanto o planejamento, ó. O terceiro, né? Muito difícil essa questão, eu achei. A banca aqui foi bastante exigente, né? E essa questão aí vai realmente derrubar muito candidato aí. 22, de acordo com a resolução CNE-SEB número 4, de 3 de 7 de 2010, que define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, é um dos objetivos para o ensino fundamental. Outra questão, gente, que derrubou gente. E eu vou explicar por quê. Quem assiste o meu vídeo, se você tiver dúvida, vai lá. CNE-CEB, né? Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica, número 4 de 2010, vai lá e assiste. Eu falo assim, olha gente, nas diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, eles falam foco central na alfabetização ao longo dos 3 primeiros anos. Na BNCC, fala prioridade na alfabetização até o término do 2º ano. Eu falo isso, né, gente? Falei isso no meu vídeo. Acho que foi na revisão. Falei assim: eu acho que a banca não vai entrar nessa confusão de misturar e tal. Mas a banca entrou. Só que a banca foi inteligente. Ela colocou aqui, ó, de acordo com a resolução CNE número 4. Então, de acordo com essa resolução, a resposta é C. Foco central na alfabetização ao longo dos 3 primeiros anos. Sem dúvida, gente. Então,
Mas a BNCC fala que até o segundo ano. Ele perguntou da BNCC? Não, ele perguntou das diretrizes curriculares nacionais gerais, as DCNG, né? E aí, gente, é os 3 anos aqui, ó, gabarito letra C. Olha aqui, ó, foco central na alfabetização ao longo dos 3 primeiros anos. Olha aqui, igualzinho, certo? Então, gente, não tem. Eu já vi gente que errou isso aqui, porque na prática está estudando BNCC, está lá na escola falando dos, né? E aqui derrubou também. A banca aqui também fez uma jogadinha para pegar assim, vamos ver se as pessoas estão atentas. Vamos ver. E aí derrubou muita gente aqui também essa questão, hein, gente? Ó, gabarito C, foco central. Coloquei aqui o artigo 24, né? Fala dos objetivos da formação básica das crianças, definidos para a educação infantil, prolongam-se durante os anos iniciais do ensino fundamental, especialmente no primeiro e completa-se nos anos finais. Então, gente, essa foi uma prova que a VUNESP ela colocou alternativas que realmente levam o candidato a confundir, assim, né? A prova muito bem elaborada. A VUNESP não colocou muita alternativa absurda. Olha aqui, ó. Colocou 2 que são assim o candidato e de primeira colocou essa, né, na A, porque o candidato que está com aquele foco na BNCC, ele já, opa, término do segundo ano é isso mesmo, cravou A aqui, nem leu o resto. E aí, gente, no meu vídeo eu falo disso, que eu achava que a banca não ia. Fui profeta ao contrário, né? Falei que a banca não ia fazer isso e a banca foi lá e fez. Mas quem assistiu a aula ficou talvez com isso na cabeça, se lembrou, respondeu C e respondeu corretamente, gabarito C. Vamos lá, questão número 25. Para a classificação sem escolarização anterior, deliberação CMESO, número 2 de 99, serão necessárias algumas medidas, dentre elas que o requerimento seja realizado no início do ano e somente em excepcionalidade diante dos fatos relevantes em outra época. Já vou falar para vocês, gabarito letra A, de cara, já veio o gabarito aqui. Também uma questão difícil, porque se você não leu a deliberação, não assistiu a minha aula, e eu falo isso aqui, né, excepcionalidade, diante de fatos relevantes em outra época, é o gabarito letra A, né, o solicitante seja maior de 18 anos ou representado por pais responsáveis, não, seja realizadas avaliações objetivas para determinar a série da matrícula, não, tenha parecer com inclusive diretor da escola para validação da matrícula, não, os formulários para requerimentos sejam protocolados pela supervisão escolar, não também, tá? Então, olha só aqui o gabarito A, artigo 3, na classificação sem escolarização anterior são necessárias as seguintes medidas. Ser requerido no início do ano letivo e só em excepcionalmente, diante de fatos relevantes em outra época, tá? Olha aqui, né? Tranquilo, letra A, precisava ter lido, né? Ou assistido a aula, enfim, essa deliberação, sem a qual aí você ia ficar aqui realmente. O candidato que não leu, gente, sofreu aqui, hein? Porque pode ser muita coisa aqui. Não tem nada assim que você fala, é absurdo isso. Não, né? Tá tudo aqui. Precisa você conhecer lá a deliberação, tá? Então vamos lá. 26. Após os resultados finais das avaliações, a mãe de Plínio entrou com pedido de reconsideração. No entanto, o parecer da comissão não alterou a situação da reprovação do aluno. De acordo com a deliberação CMSO número 1 de 2001, mediante a decisão da escola, caberá à mãe do aluno recurso dirigido a... E aí, gente, essa também é uma questão que você precisava ter lido, porque não tem nada absurdo assim, tirando aqui a B, ao conselho escolar, né, protocolado na própria escola, essa aqui tudo bem, você podia até descartar, porque ele já recorreu lá na escola, né? E na minha aula eu falo muito das datas, né? Eu falo, ó, que tem 5 dias, depois tem 10 dias, se recorrer a escola perdeu lá, né,
pai não conseguiu, ele pode recorrer à Secretaria de Educação e Cultura, protocolada na própria escola, e aí ele vai ter 30 dias para responder, né? Eu falei o maior prazo, eu achei que eles iam perguntar do prazo. Eles perguntaram para onde vai o recurso. Secretaria de Educação e Cultura, protocolado na própria escola, tá? E aqui, gente, ó, nós estamos falando de Conselho Municipal de Sorocaba, que regulamenta nessas questões. Portanto, quando fala de diretoria de ensino aqui, nós estamos falando de questões ligadas ao Estado, né? Então, não seria o Conselho Municipal o órgão regulador da diretoria de ensino, e sim o Conselho Estadual de Educação, o CE, né? Portanto, gente, aí a pessoa podia se enganar, achar que era o supervisor de ensino, mas não é. É a Secretaria de Educação e Cultura, protocolado na própria escola. Olha lá, aqui, ó, da decisão da direção da escola, caberá recurso ao aluno ou do seu responsável legal dirigido à Secretaria de Educação e Cultura em petição escrita e fundamentada, protocolada na própria escola até o dia 5º, dia subsequente à publicação do resultado da reconsideração, gabarito letra D, de dado. Ó, perguntinha também que, né, podia enganar aqui quem não leu na A, ficou ali, tal. Não foi fácil, não. Aí nós vamos para 28, lembrando, professor, pulou 27, que eu estou fazendo a correção só da parte de legislação. O decreto 24392 de 2018, esse aqui, gente, derrubou gente, mas derrubou gente. Essa aqui foi pior do que, sabe? Nossa, essa aqui, gente, também uma questão difícil, né? Por quê? Vou falar por quê. Dispõe sobre o direito ao uso e ao tratamento pelo nome social de pessoas travestis e transexuais nos registros municipais, tem em suas considerações. Olha o que eles fizeram. Eles, né, não analisaram aqui os artigos do decreto, eles pegaram as considerações, aquilo que vem antes, né? No meu vídeo, por exemplo, eu não abordei as considerações, eu já peguei as leis lá e fui falando. Então, assim, a banca começou a pegar a lei, inclusive das suas considerações, que é aquilo, considera que, considera que, considera que, são várias considerações. E aí dificultou a vida dos candidatos, dificultou, a banca não foi boazinha não nessa prova, ela foi malévola. Toda pessoa que assim desejar tem o direito de indicar a alteração de seu nome nos registros realizados nos órgãos públicos e privados. Aqui você podia ter sacado essa A, né? Por quê? Gente, o decreto é municipal, tá? O privado aqui ficou, né, ó, nos registros municipais aqui, ó. Então, esse privado aqui você podia já eliminar ele, certo? B. É direito de toda pessoa a livre expressão de sua identidade de gênero, de forma que o nome não possa ser indutor de constrangimentos ou preconceitos. Gente, quem mandou letra B aqui de bola, mandou correto, tá certo, é B de bola, tá? C. A diversidade sexual é detentora de direitos humanos e que sua proteção requer ações paliativas. Aqui derrubou essa questão, hein, gente? Não é ação paliativa. Nossa lei, vamos fazer ali um bem bolado ali para resolver o problema, né? Para dar uma palha, né? Para dar um quebra-galho ali, não, né? No sentido de assegurar, ficou feio isso aqui, então a ser eliminado. D. A população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, mediante apresentação de justificativa, terá seus nomes sociais reconhecidos? Não, tem que apresentar justificativa nenhuma lá, né? O reconhecimento tá lá na lei e tal. Aí você tem que apresentar uma justificativa? Não. E a pessoa tem direito à livre expressão de sua sexualidade, incluindo a manifestação do uso do nome social, viabilizando a integração social. Essa aqui, né? Podia ser? Podia, né? Não tinha nada. Mas qual que é a correta? B de bola, porque é essa que está lá nas considerações. Então, gente, olha aqui, ó, considerando que é direito
toda pessoa a livre expressão da sua identidade de gênero de forma que o nome não possa ser indutor de constrangimentos ou preconceitos. Gabarito, letra B, de bola. Vou voltar aqui, ó. B. Olha que questão difícil, gente. A banca não poupou aqui candidato. Pegou a banca falou, ó, vamos fazer uma prova para ver quem realmente se dedicou e estudou. O que é justo, né, gente? Vamos ser sinceros também, isso é justo. Né? Vai lá uma pessoa que, pô, nem estudei muito e nem me preparei, nem me dediquei, vou lá e pá, né? Não, a prova foi justa. Ah, queria fazer um comentário. Língua portuguesa foi fácil. Foi fácil demais. Estatística, né? Aquela coisa. Estatística joga para o universo, gente. Né? Quem é de matemática até se salva. Quem não é, gente, joga para o universo. E foi difícil o negócio. Vamos lá. E redação também, temazinho difícil. 29. Opa, também questãozinha, hein? Difícil essa aqui também. O marco referencial que finalmente caiu, né? Da Rede Pública Municipal de Sorocaba, no capítulo Relações Humanas, Diversidade, apresenta como definição para multiculturalismo. Olha só, gente. Se você não tivesse lido, né? Ali o marco, com uma atenção e tal, é uma questão bem difícil. Olha só, a estruturação política para a valorização das regionalidades e diferenças entre os povos e suas culturas, música, arte, alimentação, vestimentas, língua, modos de comunicação e expressão. Podia confundir o candidato a essa? Podia, né? Diferenças aqui, né? Fica talvez um pouquinho estranho. Vamos lá. B. Diversidade de concepções e identidades dos mais diferentes grupos sociais que são concebidos por meios de combates nos campos das ideias para a definição das culturas dominantes. Ficou estranho essa definição de multiculturalismo dentro daquilo que a gente falou, do material do Sorocaba, né? Dentro dos teóricos que influenciam. C. Organização política para a valorização e identificação de diversidades de etnia, de gênero e sociocultural, de forma a reconhecer a organização socioeconômica e distribuição de renda. Essa também ficou estranha, né? Essa parte de relacionar essa questão do multiculturalismo com a questão socioeconômica, distribuição de renda. Ficou esquisito isso. D. Pluralidade de ideias, modos, vestimentas, alimentação, língua e demais marcadores identitários que diferenciam um grupo do outro, caracterizando sistemas de organização social. Gente. E estratégia política de reconhecimento e representação da diversidade cultural, que não pode ser concebida de forma dissociada dos contextos das lutas dos grupos culturalmente oprimidos. E aí, gente, é a letra E de escola, né? O documento todo tem essa preocupação, né, da questão da mudança, da questão da transformação, da questão de respeito àqueles mais oprimidos, enfim. E aí, gente, é a letra E. Agora, você me pergunta, fácil essa questão? Não, não é fácil não. Questão difícil, questão que podia levar o candidato a outras alternativas, né? Então, não foi uma questão fácil, questão difícil. Qual é o bom da prova difícil? É que é difícil para todo mundo, né? Agora, pode ter alguém que falou assim, não, me preparei, li os documentos assim, muito bem, fiz uma leitura muito boa, estudei, dediquei, a pessoa vai achar fácil, mas não estava essa facilidade toda não, tá? Aqui, ó, partindo dessa premissa, compreendemos o multiculturalismo como uma estratégia política de reconhecimento e representação da diversidade cultural, não podendo ser concebido dissociado dos contextos da luta dos grupos culturalmente oprimidos. Gabarito letra E. Uma provinha bem elaborada, hein? 30. Essa 30, gente. Mas derrubou, gente. Essa aqui, gente. Essa foi que nem aqueles dominó, quando você faz aquela fileirinha assim, ó, você toca em um e pá,
cai tudo. Por quê? Vou explicar. Mariana é uma criança com deficiência intelectual que foi matriculada no primeiro ano do ensino fundamental. A mãe dela solicitou à escola que a filha tenha autonomia para realizar as atividades na escola, sem a presença efetiva de um auxiliar durante o período escolar. Considerando esse excerto, né, que eu sempre me confundo isso aqui, a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, é o trecho aqui, tá, gente? Indica que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. O correto a considerar, então, é a. Respeitar a decisão da mãe, pois a pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes da ação afirmativa. Aí as pessoas falam assim, não, isso aí não é, né, gente? Isso aí, pelo amor, né? Vai colocar essa A aí? Você vai colocar essa A? Gente, a alternativa correta é a letra A. Eu comento isso no meu vídeo. Olha, não é porque uma pessoa tem deficiência que ela é obrigada, eu falei esse exemplo no meu vídeo, não é obrigado, por exemplo, a disputar a vaga no concurso pelas cotas de deficiente. E aqui a questão, a VUNESP foi muito matreira aqui, gente. Mas muito. O que teve de gente que leu essa A e falou, não, essa não é. Indicar auxiliar para acompanhar a criança em atividades que haja menos autonomia, uma vez que é direito previsto em lei? Olha, muita gente deve ter marcado a B. C, então, de monte, orientar a mãe sobre a necessidade de acompanhamento de um auxiliar, mas deve ter muita gente marcada a C. D, desconsiderar a solicitação da mãe, pois compete à escola a organização dos tempos, faz consonância com a legislação vigente. E E, indicar para análise do profissional do atendimento educacional especializado, pois é o responsável pelo plano escolar da criança, o que deve ter gente colocando na I, na C, na B. Uma loucura, gente. E a letra certa era a que as pessoas acho que menos pensaram que era, que é a letra A, de amor. Aqui a banca não foi com a banca não teve amor com o candidato, né? Não teve. A banca não teve amor. Olha aqui, ó, toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidade com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Artigo 4, parágrafo 2. A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. Questão muito bem elaborada, viu, gente? A VUNESP estava inspirada. VUNESP estava inspiradíssima, gente. Que coisa, hein? O pessoal acordou, falou, vamos fazer aquela prova, né? E foi. Olha, essa daqui, gente, derrubou mais candidato que não sei o quê. 31. Vamos lá, parecer do CMOS-CMSO, número 3 de 2010, que versa sobre atendimento educacional especializado aí. Destaca aqui o CRE, Centro de Referência em Educação, conta com equipe multidisciplinar que realiza atendimento. Outra questão, gente, difícil. Quem não leu esse documento, que não lembrou do que está escrito lá, pode ter errado. Por quê? Assim como o anterior colocou a prática, né, a vivência prática, eu vou orientar a mãe e tal, aqui também deve ter colocado a vivência prática. E aí, gente, pode ter errado essa questão, tá? Remoto e local, apoio nas escolas para demandas referentes a alunos com deficiência. Aí o pessoal viu aqui, aí, é isso mesmo, pá, letra A. B. Local, priorizando o trabalho itinerante, com visitas periódicas às escolas, atendendo às demandas sociais, pedagógicas e psicológicas. E aí, gente, quem marcou letra B, B de bola, marcou certo. É exatamente isso que está lá no documento. Local, priorizando o trabalho itinerante, com visitas periódicas às escolas, atendendo às demandas sociais, pedagógicas e psicológicas. E C, nas escolas, por meio de visitas agendadas, com o objetivo de avaliar o trabalho realizado pelo professor. Aí quem lê o documento, né, descartaria essa C, porque não é esse o objetivo do Centro de Referência em Educação. Para avaliação pedagógica e psicológica, para os devidos encaminhamentos ao centro de saúde posterior matrícula na escola,
né? E visando o desenvolvimento e aprendizagem do aluno, público-alvo da educação especial, possibilitando acesso ao currículo. Você percebe que a banca não jogou tantas alternativas assim, aquelas que saltam aos olhos de absurda, né? Ela procurou ali questões ali, ó, muito próximas, né? Que deixa o candidato ali na dúvida, pensando, será que é essa, será que é aquela? Então não foi uma prova assim facinha não, essa prova foi caprichada. E aqui a letra B, de bola, alternativa correta, tá? Olha aqui, ó, equipe multidisciplinar de profissionais do CRE, composta por gestores, educadores, assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, profissões itinerantes, faz o atendimento local, priorizando o trabalho itinerante, com vistas periódicas às escolas, atendendo às demandas sociais, pedagógicas e psicológicas, está aqui, ó, tá? E aí, gente, essa aqui é uma questão meio complicadinha também, gabarito letra B de bola. 32. O parecer CMESO número 1 de 2012 em relação à organização e ao funcionamento administrativo e pedagógico das classes hospitalares e do atendimento pedagógico domiciliar indica que o atendimento pedagógico deverá ser orientado pelo processo de desenvolvimento e construção do conhecimento correspondentes à educação básica, exercida em ação integrada com o serviço de saúde. A oferta curricular ou didática pedagógica deverá ser a. Promovida para o desenvolvimento e aprendizagem plenos durante o período de internação hospitalar. B. Organizada com propostas pedagógicas específicas para cada enfermidade, considerando a saúde dos sujeitos. C. Flexibilizada de forma que contribua com a promoção de saúde e ao melhor retorno e a continuidade dos estudos pelos educandos envolvidos. D. Realização com adaptação curricular para alunos com deficiência com enfermidades graves que requerem especificidades. E alinhamento curricular ao conteúdo trabalhado na idade série correspondente ao que o sujeito deveria estar matriculado. Questão difícil também, gente, porque se você não leu esse parecer, tem várias coisas aqui que na sua cabeça poderiam ser, né? Pode ser específico para cada enfermidade. Pode ser? Pode. Mas não é isso. O que está no documento é flexibilizada de forma que contribua com a promoção de saúde e ao melhor retorno e continuidade dos estudantes dos estudos pelos educandos envolvidos. Tem questão aí que salta aos olhos de absurda? Não. Então você precisava ter lido, né? Precisava saber que era essa. E aí a 32 é a letra C. Está aqui, ó. A oferta curricular ou didática pedagógica deverá ser flexibilizada de forma que contribua com a promoção de saúde e ao melhor retorno à continuidade de estudos pelos educandos envolvidos. Então, a banca, gente, na prova de supervisão, ela foi exigente. O supervisor realmente precisa ser bem selecionado, né? Não foi uma prova, mas assim, é aquilo que eu falo. Eu li algumas coisas no site que as pessoas ficam, sabe, criando coisas. Porque a prova, porque isso, porque... Gente, eu prestei vários concursos, vários, da VUNESP. Vários. A VUNESP é uma banca muito honesta no sentido das suas perguntas, no sentido da sua prova, da organização, sabe? Essa coisa, não fantasia isso, gente. Não começa a criar coisa. Tem uma falhinha ali que o candidato entrou e ligou o celular na sala, mas a prova não tinha começado ainda. Mas, gente, aí é falha da pessoa que está lá, mas isso não compromete a prova, não compromete a integridade da prova. Então, a gente precisa começar também. Eu passei em concursos em primeiro lugar, que eu não tinha mínima contato com a primeira vez que eu pisei na cidade. E eu fui aprovado, fui chamado. Então, sabe, não vou dizer que no mundo dos concursos não exista fraude, não é isso que eu quero dizer, me entendam bem. Mas, gente, hoje é muito difícil, sabe? Tem principalmente uma banca grande como a VUNESP, ela não vai comprometer a sua reputação por besteira, tá? Então é focar e estudar, gente, certo? 35.
a deliberação CMSO, número 2 de 2009, que fixa as normas para os cursos de jovens e adultos, determina que os cursos correspondam aos 3 anos do ensino médio, está falando de ensino médio, devem ser organizados de forma a atender ao mínimo de 18 meses de integralização. Aí, gente, essa aqui é aquela que eu comentei, falei dos números, atenção, nem dei tanta ênfase para o ensino médio, porque né, a prova raramente, às vezes, pergunta sobre ensino médio, mas nesse caso aqui veio a pergunta do ensino médio, e aí a letra A, 1.200 horas de efetivo trabalho escolar, sendo obrigatório que os alunos tenham idade mínima de 18 anos completa. Qual era o segredo para matar essa questão aqui? Ensino médio é 18 anos, a gente comenta isso lá. 17 anos? Não. 16 anos? Não. 17 anos? Não. Aí tinha essa de 18 anos, mas era quebrado aqui o número, ó, 1.350. E aí, quem leu sabe que é 1.200, né? Eu faço os comentários lá. Então, letra A. Essa não era uma questão difícil, tá? Era uma questão de ler e prestar atenção na deliberação, tá? E é número, né? Questão típica da VUNESP, perguntar sobre número, eu falo muito isso nos meus vídeos. Essa não surpreendeu. É uma questão típica. Né? Quem prestou atenção, falei, sempre presta atenção nos números, tal. Essa aqui acertou, né? Tranquilo, gabarito A. Coloquei aqui, ó, 18 meses de integralização, 1.200 horas de trabalho efetivo escolar, né? Eu até brinco, ó, 18, 18, eu faço uma, né, dou uma brincadeirinha lá, mas bom, vamos lá. 36. Considerando a deliberação CMESO número 1 de 2008 sobre as concepções de educação infantil e dadas particularidades do desenvolvimento das crianças dessa faixa etária, essa etapa da educação básica deve cumprir funções indispensáveis e indissociáveis. Eu falei isso no meu vídeo, falei, cuidar e educar são indissociáveis. Cuidar e educar são indissociáveis. Eu falo isso. Falei isso. Então, só por essa fala, você já eliminava algumas aqui, certo? Aí ia ficar aqui, ó, um educar e cuidar, complementando os cuidados e educação realizados na família, e um cuidar e educar, considerando o valor cultural do cuidado das brincadeiras familiares. Não ficou legal essa aqui, né? Qual é o que diz lá a lei? Número 36, o gabarito, letra C. Educar e cuidar, complementando os cuidados e educação realizados na família. Confere lá no meu vídeo, tá lá. Eu falo isso, gente. Falei educar e cuidar. É indissociável. Lembra disso. E aí, letra C. Quem marcou essa também não foi uma questão difícil. Essa aqui tranquila, né, gente? Dadas as particularidades, desenvolvimento da criança 0 a 5 anos, a educação infantil deve cumprir duas funções indispensáveis e indissociáveis, educar e cuidar. A banca deu uma dificultadinha porque ela jogou o brincar aqui, né? E muitas pessoas podem ter, né, caído nessa questão do brincar. Mas aqui é realmente educar e cuidar, complementando os cuidados da família, porque eles seguem exatamente o que diz a deliberação, certo? Então, aqui a banca foi tranquila, tá? 37. Aqui a banca não foi tranquila nem boazinha, né? Ela pegou lá do marco referencial uma perguntinha difícil. Ó. O coletivo da instituição educacional precisa buscar tempos e espaços para discutir, refletir e propor alternativas para as possibilidades de melhoramentos aos processos de ensino e de aprendizagem. Conforme consta no marco referencial da rede pública Municipal de Sorocaba, 2016, para a educação do infantil do município de Sorocaba. Essa eu não cheguei nessa parte do marco referencial, não deu tempo de gravar. Questão difícil, por quê? Não tem nenhuma absurda aqui, ó. As reuniões de conselho de classe para avaliação do desenvolvimento. B. Os encontros formativos para avaliação e redirecionamento. C. Avaliações pelo conselho escolar sobre os processos de desenvolvimento. D. A reunião de avaliação e acompanhamento de aprendizagem. E E. As atividades avaliativas para acompanhamento de aprendizagem. Tem alguma coisa absurda? Você fala, pô, isso aqui, né? Não. Então, você tinha que saber o que está no documento. E o que está no documento? A letra D, a reunião de avaliação e acompanhamento de aprendizagem. Então, gente, questão difícil.
Porque o marco referencial é um documento gigantesco, né? Então, você precisava lembrar desse detalhe que muitas vezes pode passar despercebido no seu estudo. Então, 37, letra D. Olha aqui, ó, no caso da rede municipal de ensino, contamos na educação infantil com a reunião de avaliação e acompanhamento de aprendizagem no ensino fundamental e médio, tá? Então, gente, é uma questão complicada essa aqui, né? Gabarito letra D de dado. Considere a deliberação CMSO número 1/2008 para responder às questões de número 38 e 39. Então, nós vamos falar de duas questões dessa deliberação. De acordo com a legislação municipal, entende-se por autorização de funcionamento das instituições privadas. Questão também que não era fácil, mas que era previsível, porque é uma típica atuação do supervisor, que é autorizar o funcionamento, né, participar ali da autorização do funcionamento das instituições privadas. Aí, o ato pelo qual o próprio sistema de ensino permite o funcionamento da instituição de educação infantil quando atendida às disposições legais pertinentes. Perfeito? 38 era o gabarito letra A. Mas volto a dizer, se você ler aqui, tem alguma coisa que é absurda? Não tem. Tem alguma coisa que você fala assim, não, essa aqui, ó. Olha B, o registro de autorização devidamente homologado na diretoria de ensino após visita técnica do supervisor de ensino. Podia ser isso? Né? Para quem não leu, soa absurdo? Não. É isso que eu falei, a banca ela colocou alternativas que não soavam absurdas, certo? Para quem não leu, ficava, qual que será? C. Os procedimentos adotados de acordo com os dispositivos legais, atendendo às especificações arquitetônicas e pedagógicas. D. O documento expedido pela Secretaria Municipal de Educação que libera essa aqui sim, né? De crianças e jovens. Podia, não, jovem aqui educação infantil e tal. O parecer técnico de supervisor de ensino, mediante visita técnica, objetivo de inspecionar instalações, estudo e funcionamento. Então, é o que eu falei. Teve poucas questões assim que soava absurdo. Essa, quem marcou letra A, acertou 38 aqui, ó. Artigo 15, entende-se por autorização de funcionamento, o ato pelo qual o órgão próprio do sistema de ensino permite o funcionamento da instituição de educação infantil quando atendidas às disposições legais pertinentes, certo? 39, essa aqui é uma questão de número, né? Podia confundir e tal, e infelizmente deve ter confundido muitos candidatos aí. Também não achei uma questão fácil, mas é uma questão de número, né? Era previsível. Então, Joana quer iniciar as atividades de sua própria escola de educação infantil. Para isso, o pedido para autorização de funcionamento de uma instituição privada de educação infantil deverá ser apresentado para a Secretaria de Educação. Clássica pergunta de supervisor, né? Também essa aí. Então, qual seria aí a letra correta dessa questão? Então, vamos lá. Em 120 dias, após a visita técnica de engenheiro da Secretaria de Educação e emissão de relatório do supervisor de ensino, essa aqui a gente podia estranhar por causa do engenheiro, né? Engenheiro na Secretaria de Educação, você podia falar, olha, achei meio esquisito isso aí do engenheiro e tal. B. Acompanhamento do regimento escolar, da planta, dos passivos, da proposta pedagógica, 90 dias. Essa aqui, né? Sim, podia ser. Precisa do regimento, precisa da proposta pedagógica, precisa da planta. Tá tranquilo, né? Parece. Só que o problema aqui é o prazo, 90 dias, não é 90 dias. A lei deles fala em 120 dias. E aí, ó, alternativa correta e com antecedência mínima de 120 dias do início das atividades e acompanhamento de relatório, proposta pedagógica e regimento escolar. Gabarito, letra E. E de escola, né? Alternativa E aqui, ó. Aí vem o artigo 16, que fala aqui, ó, dos 120 dias. Aqui, ó, relatório, proposta pedagógica, regimento escolar. Não era uma questão difícil, mas deve ter derrubado aí muitos candidatos, né? E 42, considerando a deliberação CMO número 1 de 2000, CMSO
número 1 de 2009, os documentos escolares individuais do aluno devem ser arquivados e conservados. Essa aqui eu falei bastante disso, né? 42, e eu fiquei cantando a bola lá. Pode cair e tal. E aí, a alternativa dessa aqui é assim, tranquila. Documento individual, gente, ele precisa ser guardado permanentemente pela escola, assegurado rápido e fácil acesso à consulta e conferência. Letra C. Por tempo indeterminado, considerando local seguro de acesso de pessoas não autorizadas? Não, documento público, né? Pelo prazo de 30 anos? Não, é individual. Lembra? Aí eu comentei isso, é permanente. Para o prazo determinado? Não, é permanente. Na própria escola, pelo prazo de 20 anos? Não, é permanente. Né? Então, essa aqui era uma questão tranquila. Gabarito C, os documentos escolares individuais de aluno, como requerimento de matrícula, história escolar, certificado de conclusão, tal, devem ser arquivados e conservados permanentemente pela escola, assegurando seu fácil acesso, rápida consulta, tal. Essa é uma questão tranquila, né? E a 43, gente, que é a nossa última de hoje, que eu vou comentar, e aí vocês vão falar, professor, pulou a questão. Não pulei, eu só fiz as de legislação. Tá? Eu até sei o gabarito da pedagógica, mas o pedagógico eu sempre gosto de fazer uma preparação, então não vai dar tempo, tá? Porque aí eu teria que falar um pouquinho do autor, citar o trecho dele, enfim, teve algumas questões bem complicadas que desmiuçou ali do autor uma coisa que difícil, não foi fácil não. Eu achei a prova difícil, né? Aí tem aqueles erros que você comete na prova lá, enfim. Depois você para, mais calmo, você fala, nossa, errei isso aqui, besteira, né? Mas acontece com todo mundo, gente. E acontece principalmente quando a gente não está focado naquela prova. Não fez uma preparação, não pegou e focou. Gente, eu tenho visto muita gente estudar sem olhar o edital. Você tem que pegar o edital, colar na capa do caderno ali, para você ir acompanhando. Estuda e olha, para você não estudar coisa que não está no edital e nem para você acabar não estudando algo que está no edital, tá? Considerando a deliberação CMSO1 de 2013, o procedimento de regularização da vida escolar dos alunos do ensino fundamental e médio é de responsabilidade do diretor da escola, sob orientação dessa deliberação. O procedimento de regularização deve ser adotado quando as irregularidades constatadas na documentação pertinentes não possam ser. Questão difícil, viu, gente? Né? Questão difícil, você tinha que lembrar aí qual é essa questão, né? A pergunta também dá uma embolada ali e tal. Uma questão que se você não tivesse atento, do cansaço da prova, né? Uma prova longa, com redação, enfim, você podia errar bem essa questão aí, porque ó, não foi fácil. Então, vamos lá. Resolvidas pelo diretor de escola, de modo que o aluno não seja prejudicado e impedido de iniciar os estudos do seu trajeto escolar? Podia ser essa? Podia. C. Não possam ser supridas por outros meios previstos legalmente em tempo hábil e com a garantia de o aluno não sofrer prejuízo em seu percurso escolar. Gabarito letra B. Né? Então, gente, não, veja, também não tem nenhum absurdo, assim, ó, validados para a quantidade de estudos do aluno, não impedindo de avançar e sem ferir seu direito a acesso à escola, corrigidas com parecer do diretor e supervisão escolar dentro dos meios legais para que o aluno possa seguir seus estudos. Não, entendeu? Não tem aquela alternativa absurda, né? Encaminhados para validação do diretor, necessitando parecer do supervisor escolar, dando a continuidade à vida. Não tem, né? Aqui, letra B, de bola. Procedimento da vida escolar dos alunos deve ser adotado somente quando as irregularidades constatadas na documentação pertinente não possam ser supridas por outros meios previstos legalmente em tempo hábil, garantindo assim que o aluno não sofra prejuízo no percurso escolar. Então, gente, foi uma prova complicada do ponto de vista bem elaborada, difícil, né? Mas uma prova justa para quem se preparou. É assim a vida, né? Se você se dedica, se prepara, você foca ali naquela prova, estudou estatística bem, chegou lá nas 5 questões de estatística, arrebentou,
chegou em legislação, arrebentou, chegou em pedagógico, arrebentou. É isso aí que vai definir. Agora, foi difícil? Foi difícil. Foi difícil para todo mundo. E isso é bom, porque, né, só português que foi bem fácil, tá? Português foi uma prova bem simples ali, exigiu coisas, interpretação de texto, uma questão de crase ali bem óbvia, e aí, né, quem derrapar ali em português, e aí estatística vai fazer uma diferença, porque quem acertar 5 de estatística tá no céu, né? E o pedagógico, que eu achei bastante difícil. Eles pegaram coisas bem específicas de alguns autores, aquelas coisas que mesmo que você leia o livro, você não, acaba não lembrando o que o autor queria dizer. Mas é assim, gente. Cada prova, uma experiência, cada prova, um aprendizado, tá? Então, um grande abraço, até a próxima.